Olá! Hoje nós vamos aprender a usar tabelas. Então, entre no ambiente virtual, abaixo desse vídeo, baixe o texto chamado Tabela 1 Viagens, abra lá dentro da pasta Download e abra o arquivo. Então, nós temos aqui já um texto todo formatadinho, mas nós temos uma tabela que é uma imagem. Então, nós vamos fazer essa tabela. Claro que ela não vai ficar igual está aí, é só para a gente ter as informações para poder digitar na nossa tabela. Então, como que a gente pode começar? Contando o número de colunas e de linhas. Colunas são essas daqui, então nós temos 3 colunas. Linhas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, a gente tem que montar uma tabela com 3 colunas e 6 linhas. Então, eu vou colocar o meu cursor aqui, ó, depois da imagem, e vou dar um Enter. E aí, eu vou inserir, vou aqui na guia Inserir, vamos continuar utilizando ela, e nós temos aqui tabela. Eu posso tanto colocar a tabela pelos quadradinhos, tá vendo que aparece ali, ó, tabela 3 de 1? Então, se eu descer, colocar aqui tabela 3 de 6, ou seja, 3 colunas com 6 linhas. Eu posso dar um clique e ele vai inserir. Vou voltar aqui, mas também tem uma outra forma, porque às vezes você precisa de muito mais colunas e muito mais linhas que não tem ali. Então, eu venho aqui em tabela novamente e eu tenho a opção aqui, inserir tabela. Então, ele vai abrir essa opção aqui e ele vai me perguntar o número de colunas que eu quero e o número de linhas. Então, o número de colunas que eu quero aí são 3 e o número de linhas 6. Ok. Então, vamos digitar o que está aí? Já eu volto. Então, tá aqui, digitei a tabela, o de vocês também vai aparecer dessa forma. Então, agora eu vou explicar algumas coisinhas que vai ajudar bastante na hora de montar a tabela de vocês. Porque, por exemplo, às vezes vocês querem aumentar alguma linha, quer diminuir, quer tirar alguma linha que não precisa, quer adicionar colunas, quer mudar a cor, às vezes não é esse formato que você quer e assim por diante. Então, quando a gente estiver aqui com o cursor dentro da tabela, ele vai estar ativado aqui no final a guia ferramentas de tabela e aí vai abrir 2 guias, a Design e a Layout. Então, cada uma tem uma função diferente. E se eu quiser selecionar a tabela toda, eu tenho essa alça aqui, tá vendo que é um quadradinho? Quando eu coloco o mouse em cima e dou um clique, ele seleciona toda a tabela. A minha tabela, o ideal é sempre você digitar todas as informações e depois ir inserindo ou modificando aí a formatação da tabela. Então, vamos começar, vou tirar aqui a seleção, vou clicar aqui dentro da tabela. Vamos começar inserindo linhas. Por exemplo, eu quero colocar uma linha acima dessa primeira linha. Então, eu venho com o meu cursor aqui do lado, tá vendo que ele faz uma setinha apontada para a tabela? Então, eu clico e ele vai selecionar toda essa linha. Ao selecionar essa linha, eu posso vir aqui na guia Layout, que tem aqui no finalzinho, e eu tenho aqui o grupo Linhas e Colunas. Então, eu tenho aqui inserir acima e inserir abaixo. Quando é assim, é sinal que é linha. Se é para inserir à esquerda ou à direita, aí nós estamos falando de colunas, que são essas aqui em pé. Então, nesse caso, eu quero inserir uma linha acima. Então, eu tenho o botãozinho aqui, inserir acima. Então, ele colocou essa linha aqui para mim. Além disso, eu quero colocar mais uma coluna antes dessa primeira. Então, eu vou trazer meu mouse aqui em cima da tabela. Tá vendo que ele forma uma setinha preta para baixo? Se eu der um clique com o mouse, ele vai selecionar toda a minha primeira coluna. E eu venho aqui inserir à esquerda, porque eu quero colocar aqui desse lado. Eu estou adicionando aí a mais para vocês entenderem como mesclar, mudar a cor e tudo mais. Então, por exemplo, eu quero aqui em cima, na primeira linha, não fique do jeito que está aqui separado em coluna. Eu quero só que ela fique uma linha, sem colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa primeira linha, lembra do clique. Eu estou aqui na guia Layout
e eu tenho essa opção aqui, mesclar células. Quando eu clico aí, ele fica um só. Ele não fica mais com as colunas. Então, eu vou colocar o que está escrito aqui em cima, tabela de preços. Vou clicar aqui em cima dessa minha imagem e vou deletar. Clico delete, só para ficar mais fácil para a gente visualizar. Além disso, aqui o que sobrou da minha primeira coluna, eu também não quero que ela tenha aí várias linhas. Eu quero que ela seja uma linha só. Então, eu vou colocar meu cursor aqui, tá vendo? Vou clicar e vou arrastar e soltar até lá embaixo. Clicar e arrastar com o mouse e soltar. Quando tiver todas essas linhas selecionadas, novamente eu venho aqui no finalzinho, na guia layout, e clico em mesclar células. Aqui dentro eu vou escrever, escolha a sua viagem. Já já a gente vai ver também como a gente vai mudar isso daqui para não ficar ali em cima. E agora me veio à cabeça que eu quero colocar mais uma linha aqui no final. Quando é linha no final é mais fácil, porque a gente coloca o cursor aqui na última coluna e na última linha, tá vendo o meu cursor aqui? Ele tá na última coluna, na última linha. No seu teclado, é só clicar em Tab, ele vai adicionar mais uma linha. Então, ele adicionou mais uma linha, eu preciso manter isso daqui do jeito que eu queria, que era uma linha só, né? Então, eu vou selecionar aqui em cima e aqui embaixo. E aí, vou clicar de novo em mesclar células. Já essas 3 colunas aqui, eu vou transformá-la em 2. Então, eu vou selecionar, vou clicar aqui no primeiro, vou arrastar para o segundo, soltei. Que eu soltei, que eu selecionei essas 2, eu venho aqui, mesclar células. Então, eu vou colocar aqui, valor total. E aí, depois a gente coloca o valor total aqui. Então, cada um tem uma forma aí de mesclar, de inserir linhas, colunas e tudo mais. Agora, nós podemos determinar aí também em relação a cor, letras e tudo mais. Lembrando, toda vez que a gente trabalha com fonte, tamanho da fonte, cor da fonte, sempre vai ser na guia página inicial. Então, por exemplo, eu quero que essa primeira linha aqui, isso daqui fique centralizado, então eu centralizo aqui. Eu quero que ele fique em negrito, coloco negrito. Eu quero mudar o tipo da fonte, quero colocar uma fonte diferente do que tá. Posso aumentar aqui o tamanho, vou aumentar para 20. E aqui para baixo é a mesma coisa. Então, por exemplo, vou selecionar esses 3 aqui, origem, destino e valor. Vou centralizar, vou colocar em negrito, para ficar diferente. Aqui também embaixo, vou colocar essas 2 linhas em negrito. Também posso centralizar, se for o caso. Então, essa coluna de valor aqui, onde tem os valores, eu também quero centralizado. Então, tudo que for referente à letra, que você quer alterar a cor e tudo mais, tamanho, é na guia página inicial, sempre. Tanto para Smart Art, quanto para tabela, quanto para caixinha de texto, qualquer coisa que usa texto, a gente pode alterar aqui. Então, vamos voltar para as nossas guias aqui no final, de ferramentas de tabela. Então, eu vou selecionar minha tabela toda, então eu clico, um único clique em cima da alça da tabela. E ele aparece aqui na guia design, estilos de tabela. E eu tenho um botãozinho mais aqui. Então, conforme eu vou passando em cima, ele já sugere algumas formatações. Então, eu vou colocar uma aqui só para vocês verem como é que fica. Então, essa é uma formatação pronta. Se eu não gostei, eu posso clicar aqui de novo e voltar para a tabela simples. Porque a gente pode configurar isso também na mão. Por exemplo, eu vou selecionar essa linha aqui, onde está Rio de Janeiro e Porto Seguro. No teclado, seguro a tecla Ctrl, segura ela. E aí vocês vão selecionar essa outra linha, Natal e Salvador. Depois que selecionou, você solta Ctrl. Soltou, tá essas 2 linhas selecionadas. Eu posso mudar a cor delas. Então, por isso eu tenho aqui do lado sombreamento. Eu posso alterar esse sombreamento aí para qualquer cor. Vou colocar um cinza mais claro aqui. E aí eu clico fora e ele já selecionou.
Então, de novo, vou selecionar aqui São Paulo, Recife e o valor. Vou segurar a tecla Ctrl e vou selecionar aqui Boa Vista e Curitiba, e depois Porto Alegre e Maceió. Pronto, tá os 3 aqui selecionados. Vou mudar a cor, vou colocar aqui um verdinho clarinho. E vou clicar aí fora. Tá vendo que eu posso mudar parte por parte? Por exemplo, aqui, escolha sua viagem. Vou colocar um amarelinho. Aqui na parte de cima, vamos colocar um azul mais claro. Pronto. Então, cada linha, cada espaço, se eu quiser mudar só a cor aqui, eu também posso mudar só aquela célula ali. Posso colocar diferente. Então, acho que vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona em relação a trocar aí as cores. A gente precisa sempre selecionar o que a gente vai trocar. Cor, ou se vai mudar a fonte, ou se vai mudar tamanho, qualquer coisa tem que estar selecionado dentro da tabela. Além disso, aqui dentro dessa parte que escolha sua viagem, eu achei estranho ele ficar lá em cima. Eu poderia fazer um alinhamento. Então eu venho aqui em Layout. E eu tenho aqui o grupo Alinhamento, ou seja, alinhamento do meu texto. E aqui eu tenho várias opções de como ele vai ficar dentro daquela célula que eu selecionei. Então, nesse caso, vou selecionar aqui, né? Escolha sua viagem. E eu vou selecionar esse do meio aqui que se chama centralizar. É sinal que o meu texto vai ficar no meio da linha e no meio da coluna. Então, se eu der um clique, ele fica aqui no meio. Ele vê o meio certinho e coloca. Mas eu posso mudar isso também, porque eu tenho um botão aqui chamado direção do texto. Ao invés do texto só ficar na horizontal, ele também pode mudar para vertical. Eu vou dar um clique aqui, ó, ele já virou. Só que eu não quero ele virado para lá, eu quero ele virado para cá, né, para a direita. Então eu dou mais um clique e ele vira para a direita. Então tá aí, né? Escolha a sua viagem e ele tá ocupando ali a célula toda agora. E eu posso fazer isso com qualquer um. Então, se eu chegar aqui no canto da minha tabela para diminuir o tamanho daquela primeira coluna, tá vendo que o meu cursor ele muda, ele fica 2 setinhas, uma para cada lado? Eu vou clicar, arrastar e soltar. Olha só como é que ficou, já deu uma melhorada. Então, aqui é a mesma coisa. Eu posso também colocar alinhamentos diferentes. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tivesse dado esse Enter. Então, aqui, tá vendo que ficou em cima? Eu tivesse escrito aqui outro destino. Olha como ficou estranho, porque ficou lá em cima e esses ficaram embaixo. Então, aqui em São Paulo, eu quero que ele continue alinhado à esquerda, porém eu quero ele no meio da linha. Então, eu tenho essa opção aqui, centralizar à esquerda. Olha só como ele fez, ele centralizou dentro da célula. Aqui tá os dois centralizados, então eu venho e centralizo aqui. Então eu também posso fazer isso em cada linha, em cada coluna que tiver aí. Não é difícil, é fácil, tá, pessoal? É porque tem bastante informação sobre a tabela, então aí dá aquela sensação de que é complicado mexer com tabela, mas não é, tá? Uma outra dica. Eu tenho espaço suficiente aqui para diminuir dentro da tabela. Então, entre origem e destino, eu tenho esse espaço aqui entre as palavras. Eu posso diminuir. Eu posso colocar o mouse aqui em cima, clicar e arrastar, igual eu ensinei ali na primeira coluna. Mas eu posso deixar aqui em cima e com o mouse dar 2 cliques. Ele já adapta tudo ao tamanho. Vou colocar aqui de novo, ó, fez as setinhas para cada lado. Eu dou 2 cliques em cima da linha e ele diminui. E aqui no final, a mesma coisa. Para centralizar a tabela, eu clico nela aqui, na alça, venho aqui em página inicial e venho aqui em centralizar. E aqui está centralizada a minha tabela. Então, para tabela, vocês aprenderam aí as principais funções para alterar aí. Então, eu vou lançar um desafio, vou deixar um outro arquivo aqui embaixo chamado tabela 2, e aí vocês vão tentar fazer o mais próximo possível. Ah, professor, a cor não tá ficando. Não se preocupe com cor. Eu quero que vocês treinem justamente a questão
de mesclar, inserir mais colunas. Então, na hora de você ver o modelo, conta o máximo de linhas e colunas que vocês conseguirem, para poder não dar problema na hora de mesclar e não ficar faltando linha e tudo mais, e aí vai ficar meio complicado. Mas eu acho que vocês conseguiram entender. Mexer com tabela a princípio pode parecer difícil, mas não é. E eu quero que vocês vão treinando, porque tabela vocês podem utilizar muito aí durante o curso de vocês. Ok? Até a próxima aula.